Olá, aqui é a professora Fernanda e agora a gente vai fazer o último exemplo da aula de perdas, tá? Bem, nesse terceiro exemplo aqui, ele é um pouquinho mais completo, tá? Porque aí a gente vai abordar aqui todos os tipos de perdas, vamos dizer assim, tá? Bem, no vídeo da aula, ou nos slides, está a proposição completa, Mas o que é o nosso problema? A gente tem dois tanques de água, tá? E aí a gente tem uma bomba, que vai transportar o fluido do tanque 1 para o tanque 2. A diferença agora, desse exemplo para os outros é que a gente vai decompor as perdas em dois tipos, tá? A chamada perda distribuída, que é aquela perda devido ao atrito do fluido com a superfície que ele está escoando. Então, essa perda ela depende do comprimento da tubulação, tá? E velocidade, claro. E a perda que a gente chama de localizada, tá? Que são devidos aos acessórios que a gente tem no sistema, tá? Então, por exemplo, entrada com canto agudo, isso causa uma perda de energia, tá? Válvulas, registros também causam perda de energia, mesmo quando eles estão totalmente abertos, tá? Curva, para o fluido fazer esse caminho, perde um pouco de energia. Cotovelo, tá? Saída em canto vivo. Então, esses detalhes, eles também causam perdas de energia no escoamento. Então, a gente vai agora acrescentar esse elemento, A gente vai ficar um pouquinho mais próximo da realidade. Se a gente fosse fazer um projeto mesmo, tá? Para dimensionar a instalação, dimensionar a bomba principalmente, a gente calcula a perda item por item, tá? A gente calcula a velocidade aqui, a vazão, calcula o chamado número de Reynolds, que é o que define para a gente se é laminar ou turbulento, que aqui é importante saber para calcular a perda, porque muda a fórmula. E aí a gente teria que calcular, com essas informações, qual é a perda de entrada com canto agudo, qual é a perda de uma válvula globo aberta, para esse diâmetro da tubulação, tá? Que nesse caso aqui é 2 polegadas, porque também depende do diâmetro. Calcularia aqui para curva, cotovelo, etc. Tá? E depois a gente calcularia a distribuída, tá? Como aqui na nossa disciplina a ideia é a gente ter noção, saber mais ou menos como calcula, como que vem, de onde vem essas perdas, então a gente não vai fazer esse cálculo tão específico, tá? Eu explico na aula, mostro para vocês de onde vem, mas a gente vai fazer um pouco mais simples, Eu já vou dar essa informação para vocês, de quanto que é a perda localizada total e quanto que é a perda distribuída, tá? Bem, então, com todas essas informações, a gente quer calcular qual é a potência que a bomba precisa ter para bombear o fluido do tanque 1 para o 2 e vencer toda essa perda que eu tenho no caminho. Então, para calcular isso, a gente precisa de fazer o balanço de energia. As informações que a gente tem do exercício, tá? A gente tem as alturas do ponto 1 e ponto 2, tá? Z1 e Z2. A gente tem o comprimento total do tubo, tá? Diâmetro do duto, tá? Perda distribuída, que são os 21 metros. Perda localizada, 5 metros, e pouco. A vazão, que o fluido escoa ao longo de todo o duto, 5,6 litros por segundo. Massa específica da água, aceleração da gravidade. E aí eu quero encontrar, então, a potência da bomba, tá? Bem, então vamos começar fazendo nosso balanço de energia, tá? Aqui a figura já deixou indicado pra gente qual é a direção de fluxo, tá? Então, como tá indo de 1 para 2, o 1 é a minha entrada, o 2 é a minha saída, tá? Então, a gente vai fazer esse balanço entre os pontos 1 e 2. Então, como a gente já viu, a nossa equação vai ficar, a carga do ponto 1 mais a carga da bomba, tá? Isso aqui vai ser igual à carga do ponto 2, que é a saída, mais as perdas. Aqui eu vou colocar já aberta, porque a perda total é a distribuída, mas a localizada. Então, a gente vai ter mais as perdas distribuídas e mais as perdas localizadas. Essas duas informações a gente já tem, tá? Então, a gente precisa calcular H1 e calcular H2, tá? Que aí a gente consegue encontrar a potência a carga da bomba, desculpa. Então, vamos lá. Vamos começar aqui por H1. E vou chamar aqui de novo de A, porque a gente vai retornar nessa equação. Então, de novo, em ponto 1, a gente vai ter energia potencial, mais energia cinética, mais energia de pressão. Meu tanque está aberto para a atmosfera,
Tá? Então, quer dizer que a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica, que no nosso caso vai ser zero, porque a gente está na relativa, né, na escala relativa. A gente vai considerar esses tanques de grandes proporções. Então, o nível de água aqui não varia, tá? Então, o ponto 1 não se move, então a velocidade dele é zero. Então, o que eu vou ficar? Apenas com a energia potencial. E aí, o Z1 também já foi dado, que é 6,1 metros. Então, meu H1 é 6,1 metros. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o ponto 2, a saída. Então, de novo, energia potencial na saída, energia cinética na saída, mas a energia de pressão na saída. Se a gente olhar para o tanque 2, né, aqui, ó, onde está o ponto 2, aliás, é a mesma situação do ponto 1. Está aberto para a atmosfera, então a pressão é atmosférica. E aqui, considerando de grandes proporções, o nível não vai mudar, então o ponto 2 fica fixo, né? Então, a pressão é zero e a velocidade também é zero. Tá? Então, a carga é só a altura do ponto 2, que foi dada de 36,6 metros. Tá? Bem, então aqui a gente está no jeito para calcular o HB. Né? A gente já tem a carga em 1, 2 e já tem as perdas. Né? Então, vamos isolar o HB aqui. Então, voltando aqui, ó. Voltando na equação. Tá? Temos. Então, isolando HB, a gente vai ter que o HB, ele vai ser a carga em 2, menos, né, que tá positivo, vou passar negativo, a carga em 1, mais a perda distribuída, mais a perda localizada. Agora é só a gente substituir os valores aqui, ó. Então, a carga da minha bomba, tá? Vai ser aqui, a carga em 2, 36,6 metros, menos a carga em 1, que é 6,1 metros, mais a perda distribuída, tá? Foi dada aqui, ó, de 21,435 metros. E mais a perda localizada, que é 5,23 metros. Tá? Então, né, fazendo essa conta, a gente vai ter aqui uma altura da bomba. O resultado, então, vai dar 57,165 metros. Então, essa é a carga que a bomba precisa ter, né, para conseguir fazer o fluxo fluir de 1 até 2. Tá? Só que o exercício ele quer a potência, tá, da bomba aqui, a potência requerida, né, a potência que está disponível ali no fluido. Tá? Ah, como é que eu sei? Ó, não foi dado o rendimento. Tá? Então, é essa potência que a gente quer calcular. Então, é direto aqui, ó. Lembra que a potência disponível no fluido é massa específica, vezes a aceleração da gravidade, vezes a vazão volumétrica, vezes a carga da máquina. Tá? No caso aqui, a bomba. O ρ a gente tem, o G a gente tem, e a vazão a gente tem. Tá em litros por segundo, mas a gente vai passar para metros cúbicos por segundo. Tá? Então, é só substituir, ó. Então, a potência aqui requerida vai ficar, ó, 1000, que é a massa específica dada, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. A vazão, tá? De litros para metros cúbicos é só dividir por 1000, tá? Então, eu vou pegar 5,6 e dividir por 1000. Então, isso aqui vai ficar 0,0056, tá? E vezes a carga da bomba, que a gente calculou de 57,165. Então, a nossa potência aqui vai dar... Então, vai dar 3.201,24 watts, tá? Ou, né, 3,2 quilowatts. Tá? Bem, então, essa aqui é o resultado, né, do nosso exercício. Essa é a potência requerida pela bomba, tá? É o que ela precisa conseguir entregar para o fluido para poder fazer esse escoamento acontecer, né? Deslocar o fluido de 1 até 2. Tá?
Então, qualquer dúvida que tiver ficado, né, vocês podem me mandar mensagem no site da disciplina ou, né, no vídeo aqui, nos comentários do vídeo, tá? Perguntando que eu respondo, né? E, né, então, até a nossa próxima aula.